O segredo por trás das sociedades secretas. Obviamente, o segredo por trás das sociedades secretas é um segredo que as pessoas não querem espalhar. Esse tópico particular é tão sério que eu não me aventurarei a dizer nada, ou pouco. Em vez disso, eu vou deixar a história e as citações falarem por elas mesmas. Talvez seja tedioso ouvir citação após citação, mas o fato é que dessa maneira não sou eu que estou dizendo. É o fato histórico sendo colocado diante de vocês, para que vocês então decidam por vocês mesmos se o quebra-cabeças faz sentido ou não. Apocalipse 17:4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Há apenas uma única igreja no mundo inteiro que usa uma mulher com uma taça, e essa é a Igreja Romana. Aqui está a cidade do Vaticano. E aqui está uma mulher segurando uma taça. E ela é chamada Fides em todos os documentos. Fides. Agora, o que isso significa? Bem, vamos a uma boa fonte maçônica. Albert G. Mackay, o Manual da Cabana. Era um maçom de grau 33. E vai ficar claro o que isso significa. Ele diz: a mão direita tem em todas as eras sido considerada o emblema da fidelidade. E nossos antigos irmãos adoravam a divindade sob o nome de Fides, ou fidelidade, que era às vezes representada pelas duas mãos direitas unidas, e às vezes por duas figuras humanas, segurando-se mutuamente pelas mãos direitas. Numa foi o primeiro que erigiu o altar a Fides, sob o qual o nome da deusa dos juramentos e da honestidade era adorada. Então significa honestidade e fidelidade, mas é também o nome de uma divindade feminina. Agora, Apocalipse 17:5 chama essa instituição de a mãe das prostitutas. E Apocalipse 18:7, ela diz: eu me sento como rainha, eu não sou uma viúva, eu não lamentarei. Então ela pode ter perdido filhos durante a reforma, mas ela vai consegui-los de volta. Isaías 47:8, eu sou e não há nenhum além de mim, eu nunca serei uma viúva ou sofrerei a perda de filhos. Ela vai controlar o mundo em um sentido espiritual. É isso que o poder diz. Agora, é interessante que o Vaticano recentemente, em 5 de setembro de 2000, publicou o Dominus Iesus. Ela diz: as outras igrejas não são nossas irmãs. O Vaticano insiste. Deve sempre ficar claro que a única igreja santa, católica e apostólica universal não é a irmã, mas a mãe de todas as igrejas. O cardeal Ratzinger disse que ele é o cabeça da Inquisição. Eles não chamam mais de Inquisição. Eles agora chamam de a Congregação para a Doutrina e Fé. Mas é a mesma coisa. Ainda funciona no mesmo edifício. Agora, ela não é a irmã, mas a mãe de todas as igrejas. Isso quer dizer que todas as outras igrejas se sujeitam a ela, certo ou errado? É isso que ela diz. Em Apocalipse 13, 1-2, está escrito que o dragão lhe deu seu poder e seu assento e grande autoridade. Que declaração! Uau! O dragão lhe deu poder? Em outras palavras, esse poder vem de outra fonte. Mas, será que o catolicismo não prega o cristianismo? Sim, ele prega. Será que ele não prega Jesus Cristo como Salvador do mundo? Sim, ele prega. Mas ele também prega a mediação através de outros mecanismos e através da igreja. Agora, é interessante que nas sociedades secretas há sempre duas doutrinas. Uma para os iniciados e outra para os goyim, os não iniciados. E os cavaleiros templários tinham duas doutrinas. Uma era a doutrina interna, oculta, esotérica. E a outra era a exotérica. Essa doutrina externa era o catolicismo. Por isso as massas receberam uma religião que os internos viraram de ponta cabeça. Entre os internos do ocultismo,
Lúcifer é o verdadeiro filho de Deus. Jesus é um segundo filho que foi derrotado pelo primeiro, que foi expulso. Portanto, Lúcifer é o verdadeiro luminário, o vencedor da batalha. E ele receberá adoração no final do tempo. Essa sempre foi a doutrina da Cabala. Sempre foi a doutrina do gnosticismo. Mas é claro, não é o que a Bíblia ensina. Mas então o catolicismo não ensina o que a Bíblia ensina. Apocalipse 17, 12 a 14 fala: os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam um reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis juntamente com a besta. Eles têm um propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Eles farão guerra contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E com ele estarão que são chamados escolhidos e fiéis. Agora, hoje, vamos tratar de todo o capítulo 17. Mas os reinos do mundo, aqui representados por estes 10, darão seu poder ao sistema, assim como na Idade Média, e aplicarão a doutrina ao mundo inteiro. Muito interessante. Isso será a besta que sai do abismo sem fim. Agora, Gary H.K., em seu livro A Rota para a Ocupação Global, escreve assim: as antigas religiões de mistério vêm de Babilônia. E elas eram panteístas, é claro. Isso significa que Deus está na natureza. Deus está em tudo. O que, de fato, nos faz deuses também. Isso foi inculcado na Cabala, tomado na era cristã pelo que é chamado de gnosticismo. E os cavaleiros templários eram o centro interior secreto que tinha o conhecimento antigo dos místicos. Isso foi levado até o Rosa Cruz, a maçonaria e os Illuminati, que, de acordo com Gary K., controla o marxismo, as sociedades secretas americanas e as sociedades políticas, o sistema bancário internacional e o Concílio Mundial de Igrejas. Agora, isso é muito estranho. Será que o Concílio Mundial de Igrejas é controlado pela maçonaria? Vamos examinar isso com detalhes. E é claro, temos ainda o movimento da Nova Era, as sociedades teosóficas e todas essas coisas controladas pelo mecanismo para anular e esvaziar a doutrina da salvação em Cristo somente. Essa será a batalha final. E para alcançar isso, esta mulher se escondeu e se disfarçou em roupas cristãs. E as pessoas recebem a doutrina Goyim e não sabem qual é a doutrina interna. Essa é completamente diferente. Bem, se lermos 1 Crônicas 16, 26, pois todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Isso nos informa que a idolatria é algo que vem da terra. Nimrod, o Senhor do céu, Tamuz, o Messias pagão, e Semiramis, a rainha dos céus, todos esses têm a sua origem em Babilônia. E se você passa pelas religiões que foram propagadas no Líbano, na Fenícia, em Babilônia, na Síria, na Grécia, em Roma, no Egito, na Índia, na China, no México e na Escandinávia, você tem a mesma figura sob nomes diferentes. Baal, Tamuz, Astorá, El, Baco, Astarte, Belo, Tamuz, Reia, Estar, Nino, Hércules, Beltis, etc., etc. E no Egito, Ra, Osíris, Oris, Ísis, Hathor. E na Índia, Vishnu, Krishna, Isidevaki, e assim por diante. Agora, o romanismo, a Igreja Católica, tomou essa trindade e transformou-a no Pai, na Mãe e no Filho, que significa que eles devem elevar a Mãe ao ponto da divindade. E veremos como eles fizeram isso, e que estão fazendo isso com a sanção do Papa. Assim, a verdadeira trindade e a trindade católica romana são duas coisas muito diferentes. Para os Goyim, são Pai, Filho e Espírito Santo. Para o círculo interno, são Pai, Mãe e Filho, que não são nada mais do que Baal, Tamuz e Astarote, se você quer usar os nomes antigos. Júpiter é o Deus que é adorado
sob Petrus, a rocha. E ubi Petrus, ibi ecclesia, significa, onde está Pedro, está também a igreja. Então há aqui uma outra rocha que toma o lugar da verdadeira rocha. Cristianismo e sociedades secretas? Poderíamos resumir isso da seguinte maneira: a velha religião babilônica deu origem à Cabala, enquanto que os essênios e os outros, o gnosticismo, veio à existência e o gnosticismo foi fundado por Simão Mago. Isso vem de nenhuma outra fonte, senão a história da magia, por Eliphas Levi. Essa é uma importante fonte maçônica. Portanto, o gnosticismo foi fundado por Simão Mago. Então, esse gnosticismo, que é a doutrina secreta, foi eventualmente, através de muitas organizações intermediárias, levado até os Cavaleiros Templários. E os Cavaleiros Templários eram um grupo da Ordem Católica Romana, que foram colocados no sítio do templo para protegê-lo. E eles tinham fortes ligações com as sociedades islâmicas, inclusive com os ismaelis, os carmatitas, os fatimitas, os druzas e os assassinos. E esses são muito interessantes. E eu vou falar sobre eles quando falar sobre a conexão islâmica. As sociedades secretas, assim como os templários, tinham duas doutrinas. Uma para os Goyim e outra para os iniciados, os internos. As duas se opunham uma à outra diametricalmente. As sociedades secretas do Islã fazem exatamente a mesma coisa. Mas isso vai ser uma outra palestra. Agora, os templários, eles tinham a sua informação secreta interna, inculcada pela Rosa Cruz e pelos jesuítas. Os jesuítas, de novo, formaram e criaram a maçonaria. E a maçonaria foi criada como o braço protestante da Igreja Católica Romana. Eles não sabiam disso, eles foram enganados, iludidos, para fazer a obra que Roma queria que eles fizessem, para que Roma pudesse se sentar nos bastidores enquanto a maçonaria fazia isso por eles, enquanto a maçonaria fazia isso por ela. Então não era ela, eram os protestantes que estavam fazendo e não Roma. Muito esperto. Então vamos olhar agora os Cavaleiros Templários. Aqui estão algumas das representações. Esta é a demologia, o líder na época da dissolução dos Cavaleiros Templários. Era assim que se vestiam. Esse é um dos seus símbolos. E é um símbolo usado para muitas igrejas hoje. Sabiam disso? Muitas igrejas carismáticas usam esse símbolo. Isso é fascinante. Os testemunhas de Jeová usam esse símbolo também. Vou dar uma outra palestra sobre isso. Agora vamos olhar o que o Sr. Webster, no livro Sociedades Secretas e Movimentos Subversivos, tem a dizer sobre os templários. Nós não vamos ler tudo isso, mas se você tem o vídeo, você pode parar e ler a citação. No ano 1118, 19 anos depois do fim da Primeira Cruzada, com a derrota dos muçulmanos, a captura de Antioquia e Jerusalém. Esses grupos foram fundados e foram eventualmente estabelecidos como templários. E então receberam de presente uma casa perto do sítio do Templo de Salomão. Por isso se chamam Cavaleiros Templários. Eles se tornaram uma ordem muito poderosa e famosa que controlava as finanças do mundo. Eles eram uma elite bancária, se você preferir. E então, no ano 1128, a ordem foi sancionada pelo Concílio de Troy e pelo Papa. Era uma ordem católica romana dentro da igreja. Agora, alguns anos mais tarde, em 13 de outubro de 1307, essa ordem foi oficialmente terminada pelo rei da França, porque este havia descoberto o que eles estavam fazendo. O rei da França, Philippe le Bel, prendeu os templários, data de sexta-feira 13, outubro de 1307. E desde esse dia, a sexta-feira 13 é um dia de azar para o mundo todo. E as acusações feitas contra eles eram: a cerimônia da iniciação à ordem era acompanhada de insultos à cruz, a negação de Cristo
e obscenidades grosseiras. Havia todo tipo de coisas. Lembrança de Sodoma, pois aconteceu lá a adoração de ídolo, que era considerada a imagem do Deus verdadeiro. E ali estava Bafomé, este símbolo aqui de uma divindade, macho e fêmea, andrógena. A omissão das palavras da consagração na missa. O direito que os chefes leigos se arrogavam de dar absolvição e a autorização do vício não natural. Então eles tinham que amaldiçoar a cruz, pisar em Jesus, jurar aliança a Bafomé e sancionar esse vício pouco comum. Isso tudo era um crime sério naqueles dias. Então o líder foi sentenciado à morte, mas a ordem não desapareceu de fato. Mas o Papa ficou relutante em dizer isso. O ritual maçônico inclui referências aos cavaleiros templários. Por exemplo, aqui no livro Sociedades Secretas e Movimentos Subversivos, se diz: vários cavaleiros que tinham decidido resgatar o lugar santo da Palestina dos sarracenos formaram uma associação sob o nome de maçons, assim indicando que seu principal desejo era a reconstrução do Templo de Salomão. E a gente escuta muito sobre a reconstrução do Templo de Salomão hoje, e a história de Israel e essas coisas interessantes. Vamos falar um pouquinho sobre história. Vou levar a vocês a esse lindo palácio. Onde que vocês acham que ele fica? Fica em Jerusalém, fica em Notre Dame, no Vaticano, e é aqui que o Papa tem a sua representação em Jerusalém. É um palácio para um rei. Ali está a bandeira do Vaticano e há ali uma ala inteira que tem alguns artefatos papais muito interessantes. Agora, em Jerusalém, eu fui visitar o sítio dos cavaleiros. Aqui está o Palácio dos Cavaleiros, o Patriarcado Latino, onde eles tinham originalmente um sítio e os cavaleiros do papado agora controlam esta área. Esse é o símbolo que eles usam, que é usado por muitas religiões hoje. A Igreja Rema usa esse símbolo, por exemplo. Os guerreiros eternos, esse é o símbolo que eles usam. Ali beijam o anel do patriarca. Eles se tornam cavaleiros, como os demais cavaleiros. E eles incluem proeminentes banqueiros e indivíduos. Dentro da igreja você tem, é claro, a estátua de Júpiter, como Pedro. Notem que o pé está bem beijado. Eu não queria beijar esse pé. Por isso eu só fiquei em pé ali. É uma igreja importante porque o Papa Paulo VI e o Papa João Paulo II visitaram esta igreja, que é, claro, altamente simbólico. Ali estão as placas de o Patriarca Latino. Se vocês entrarem, há um altar interessante, e quando você olhar para o altar, você vai ver certas figuras ali. Esta é muito interessante. Vamos chegar mais perto. Conseguem ver a águia com duas cabeças? Esse também é um símbolo da maçonaria. Ali está, sobre o altar dos cavaleiros. E o que existe ali desse lado? Duas espadas seguras como uma bússola. Fascinante. Há muitas figuras maçônicas aqui. As penas da cauda, a águia, tudo lembrança do que você tem, por exemplo, no verso da nota do dólar. E todos esses outros círculos interessantes com o triângulo e com o sol ao redor dele. Os herdeiros dessa variação templária são os jesuítas. Agora, os jesuítas, é claro, são aqueles que, por trás dos bastidores, controlam muitas coisas. Eles foram fundados no dia 15 de agosto de 1534. Foram fundados por Inácio Loyola e foram sancionados pelo Papa no dia 27 de setembro de 1540. Então, eles foram criados, por assim dizer, para enfrentar a reforma. Seu objetivo era destruir a reforma. Loyola queria que a ordem fosse a campeã da unidade católica e, é claro, da submissão ao vigário de Cristo, o Papa. Isso era absolutamente essencial. Aqui você tem a instituição da organização de Loyola pelo Papa. Nesse dia particular,
E há algumas analogias interessantes que nós encontramos aqui. Aqui, por exemplo, há uma analogia considerável entre os graus maçônicos e os jesuíticos. Os jesuítas também pisam no sapato, carregam o joelho, porque Inácio Loyola assim se apresentou a Roma e pediu a confirmação da ordem. Agora, tudo que eu falo tem uma citação junto. E se alguém ficar chateado com alguma coisa que eu disser, então telefone para as pessoas que disseram isso e fique chateado com elas, certo? Então é isso que faziam e é isto que a maçonaria faz. Então você tem aqui uma ótima ligação. Portanto, quem existiu primeiro? Os maçons ou os jesuítas? Os jesuítas existiram primeiro, claro. Deveriam obedecer como que a um cadáver. As constituições repetem 500 vezes que se deve ver a Cristo na pessoa do general. E se Deus lhe der um cachorro como general, você precisa obedecê-lo como se ele fosse o próprio Cristo. Aqui está a estátua de Loyola, num retiro jesuíta, Loyola em visão, a Sociedade de Jesus constituída na Capela de Notre Dame, em 1534, agora a Capela do Sagrado Coração, em Paris, com muitas incrustações ocultistas. E aqui está o famoso juramento jesuíta que cada jesuíta faz quando ele se torna um jesuíta. Isso vai nos dizer algo sobre o caráter dos jesuítas. Ele diz, eu, e aqui você coloca o nome, na presença de Deus e de todos os santos, juro que Sua Santidade o Papa é o vice-regente de Cristo e é o verdadeiro e único líder da Igreja Católica, etc. Também diz aqui que este poder lhe foi dado pelo Salvador, Jesus Cristo, que dá ao Papa o poder de depor reis hereges, príncipes, estados, comunidades e governos. Tudo é ilegal sem a sua sagrada confirmação. Então ele pode destruí-los tranquilamente. Portanto, um jesuíta jura que se um governo não se sujeita a Roma, ele pode ser o quê? Destruído. Eu também declaro que eu ajudarei e assistirei e aconselharei a todos os agentes de Sua Santidade, no lugar onde eu estiver, e farei o máximo para acabar com os protestantes hereges e com as doutrinas liberais. As doutrinas liberais são doutrinas pelas quais você decide em que você quer crer. Você se atribui a liberdade de tomar a sua própria decisão, em vez de permitir que o Papa faça isso por você. E isso será destruído, e todos os poderes pretensiosos. E não importa onde você me envie no mundo, eu obedecerei. E eu prometo que eu não terei minha própria opinião. Eu obedecerei como um cadáver. E eu farei guerra, secreta ou abertamente, contra todos os hereges, protestantes e liberais, como me for ordenado, para destruir e exterminá-los à face da terra. Eu não pouparei nem idade, nem sexo, nem condição. Eu enforcarei, matarei, ferverei, tirarei a pele, estrangularei e enterrarei vivo estes terríveis hereges. Arrancar-lhes-ei os estômagos e os ventres de suas mulheres. Esmagarei as cabeças de seus filhos contra a parede, para aniquilar para sempre essa raça desprezível. Parece mesmo uma promessa cristã. Concordam? Uma promessa muito cristã. Será que eles fizeram isso? Bem, eles esmagaram as cabeças das crianças valdenses contra as rochas para fazerem com que seus pais se arrependessem. No Império Otomano, e essa é uma história interessante, na Sérvia, eles pegavam as crianças, eles as jogavam no ar e eles as amparavam com suas baionetas. Não eram pessoas boas. Agora, você pode dizer que era o Islã, que não eram os jesuítas. Podemos debater isso. Falaremos sobre isso em outro momento. E o juramento diz que se eles não puderem fazer isso abertamente, eles farão em segredo. É isso que um jesuíta jura. Esta é a famosa Universidade Pontifícia Gregoriana aqui em Roma, a mais prestigiosa universidade católica do mundo. Os jesuítas, em todas as suas sedes, têm essas figuras nas cavernas. Agora, no paganismo, todas as deidades saem de cavernas e têm as letras IHS, que realmente significam Isis, Horas, Set, isto é, a trindade egípcia. Claro que eles dizem que significa Jesus Hominum Salvator, Jesus o Salvador dos homens. Mas não, significa IHS. E seu símbolo é o triângulo com o olho que vê tudo, representando essa divindade. Eles também usam o pilar, ou a estela, se você prefere. Eles têm o símbolo com o triângulo e o olho.
o círculo interior, que é também o símbolo usado no movimento da Nova Era. Nós já vimos que Gary K. diz que a maçonaria controla o movimento da Nova Era e que os jesuítas controlam a maçonaria, ou a criaram. Esta é a Universidade dos Jesuítas em Praga. No alto dela, eles têm Atlas, não Jesus Cristo. Se você for a uma sede jesuíta moderna, eu visitei esta. Às vezes eu sou chique. Ali estou eu, tirando foto, e dentro eles têm uma figura de Cristo. Mas este não é Cristo, é Atlas, segurando o mundo sobre os seus ombros, disfarçado. Eles têm esses símbolos contra a parede ali. Este símbolo é o símbolo de Hermes. Se você tirar a cruz, então você tem o símbolo de Ísis. Temos aqui símbolos pagãos. Esses símbolos estão ali desde que foi construído, etc, etc. Ali, simbolismo, Maria. O M é o M maçônico. O triângulo, Réia, a deusa. Aqui está uma igreja na Alemanha, uma catedral. Dentro você vê esse círculo com uma cruz nele. As espadas cruzadas. Tudo usado pela maçonaria. Agora, se voltarmos até a antiga Síria, essa era uma cruz proeminente, uma cruz maltesa, vem do antigo paganismo. Eles têm o símbolo das estrelas aqui, duas estrelas, uma sobre a outra, e duas cruzes, uma sobre a outra. Eles têm o compasso com uma lua, um símbolo com uma estrela nele, que é o símbolo que o Islã usa, por exemplo. Eles têm o calendário solar e a tríplice coroa. Tudo isso é usado pelo papado. As cruzes de cabeça para baixo representam a vitória de Cristo. Martelos e compassos e foices são símbolos que prevalecem no mundo. Ali está Jesus, em pé sobre o crânio e os ossos cruzados, que é o símbolo de Júpiter, o deus Júpiter, que é Lúcifer. De novo, cruzes de cabeça para baixo. Esta é uma catedral muito importante na Alemanha. Se você for lá, você vai encontrar Janos, de duas cabeças. E então você vai ver essa assim chamada estátua de Davi, mas claro que não é Davi. É o deus Pan, porque ele tem a flauta de Pan na mão. E Davi não tinha flauta de Pan. Então eu tentei encontrar o lado negro de Pan, porque há o lado claro e há o lado negro. E eu encontrei, aqui está, esse com cascos, na mesma catedral. Eles escondem o seu simbolismo oculto. E se você entrar e logo na entrada, você descobre isso aqui. Este é o deus Anubis, que não tem nada que ver com o cristianismo. Ali está ele de novo. Mas agora você tem a fênix, que se ergue das próprias cinzas. E você tem o símbolo de Júpiter e um monte de outros símbolos. Aqui e do lado da capela, você tem todos os símbolos do zodíaco, servindo a várias divindades como Marte, Aquário, etc. E a maçaneta é um yin e yang. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Eles usam o símbolo do compasso e Júpiter e o símbolo Quirro e o símbolo PX aqui, que você encontra em virtualmente cada denominação cristã sobre a face da terra, a fênix se levantando das cinzas, o pavão, todos símbolos de Lúcifer. Aqui você tem o PX com um círculo com um ponto nele. E você diz para você mesmo, mas este não é um símbolo cristão? Não, este é um símbolo de Horus. Isso nada tem que ver com o cristianismo. Vamos perguntar a Albert Mackay, um maçom do grau 33. Ele vai nos dizer o que o símbolo significa. O ponto dentro do círculo é um interessante e importante símbolo da maçonaria. O símbolo é realmente uma alusão linda, mas estranha ao culto ao sol e introduz para nós pela primeira vez essa modificação entre os antigos que adoravam o falos. Então este é um símbolo bastante nojento. Ele tem que ver com os órgãos masculinos. Uau! E nós estamos tirando isso da boca do cavalo. Então, o que significa o PX? Vamos à melhor fonte maçônica do mundo. O livro Morais e Dogma, página 292. E caso você não me creia, eu tirei uma xerox para que você possa vê-lo. Este é o cajado de Osíris. Não existe uma fonte melhor do que esta. Aqui está o mais alto oficial da maçonaria, segundo o rito escocês. Em uma medalha de Constâncio está a inscrição: neste signo vencereis. E então vem algumas outras coisas interessantes. Este é o cajado de Osíris. E aqui
está o tal místico e as cruzes e as estrelas de Davi, e então ele usa este aqui também. Um símbolo interessante. Ele diz que as vestimentas dos sacerdotes de Horus estavam cobertas com essas cruzes. Aqui está a cruz maltesa. Lembram que eu mostrei para vocês essa cruz no rei sírio? Agora, quem usa isso em suas vestes? Bem, vamos dar uma olhada. Opa, aqui está. Quem está usando? O Papa está usando. Então, o que ele é? Ele deve ser o sacerdote de Horus. Então, para o mundo exterior, parece cristianismo. Mas para o círculo interior, é ocultismo. No chão da Catedral de Londres, você tem o Triskele, que é um yin-yang tríplice. Bem, o que isso significa? A versão céltica do yin-yang. É isso que é. O Triskele, o mar, amuleto, uma deusa céltica de sabedoria e bruxaria que foi entronizada na Revolução Francesa. Só que ele está perguntando. A deusa da razão, bruxaria, razão, tudo é a mesma deusa. No chão da mesma catedral, você encontra o tal místico. O que o tal místico representa? Vamos perguntar a outro maçom. Ward diz, é o símbolo do lado masculino e criativo da divindade. De novo, uma conotação sexual. O que isso está fazendo no chão de uma catedral? Então, os jesuítas são os herdeiros da religião oculta, e eles controlam o mundo através de seus agentes. Eles ficam nos bastidores, criam suborganizações, e todo mundo pensa que eles não estão ativos. Mas vamos perguntar a eles mesmos no que eles creem. Aqui está a história dos generais das sociedades de Jesus. Esses são todos generais, começando com Inácio de Loyola. Estão todos listados aqui. Não temos que falar sobre todos eles. Eles vêm até o presente. Essa lista vai até o general que governa o nosso tempo. Peter Hans Kolvenbach. Um nome bastante alemão. É interessante que os alemães são muito prominentes nisso. Peter Hans Kolvenbach é o cabeça dos jesuítas. O cardeal Ratzinger, outro alemão, é o cabeça da Inquisição. Eles parecem estar bem no controle. E com o que ele se parece? Está ele, Peter Hans Kolvenbach. Você está olhando para, provavelmente, um dos homens mais poderosos do mundo hoje, se não o mais poderoso. Ele é o Papa Preto. Aqui você tem esta caverna de Loyola, aqui você tem George W. Bush e o Papa em audiência um com o outro, e eles não fazem nada por acaso. Eles estão exatamente debaixo desta figura que eu mostrei para vocês, onde Loyola recebe sua comissão do Papa. Agora, a cerimônia de investidura e o juramento extremo dos jesuítas, em um cartão de catálogo. Aqui está. Você aprendeu a planejar cuidadosamente as sementes da inveja e do ódio entre as comunidades, províncias e estados que estavam em paz, e a levá-los às obras de sangue, a envolvê-los em guerras uns com os outros, e a criar revoluções e guerras civis nos países que são independentes e prósperos, cultivando as artes e as ciências, e desfrutando das bênçãos da paz, a ficar dos lados dos combatentes e agir secretamente em comum com seu irmão jesuíta, que pode estar engajado do outro lado, mas abertamente se opor àquilo que você pode querer, de modo que a igreja possa ser a vencedora no final, nas condições fixadas nos tratados por paz, e que os fins justificam os meios. Uau! Isso é a ciência de Hegel. Dois pontos de vista opostos, o pensamento dialético, você faz guerra um com o outro e você os esfrega uns contra os outros até que nada sobra. Isso é chamado tese e antítese, e o conflito resultante traz a síntese. Note que o jesuíta pode estar bem ativo de um lado, mas ele pode também estar muito ativo do outro lado. Então este é o processo que eles usam para conseguir as coisas. A Guerra dos 30 anos. Agora, sobre o que foi essa guerra?
O objetivo, o alvo, era a guerra se tornasse uma guerra de aniquilação. Além disso, era possível para eles permitir que a paz fosse concluída com países, com governos rebeldes que tinham imposto uma lei que dizia que os jesuítas não mais deveriam mostrar a cara. Vocês sabiam que os jesuítas foram expulsos de virtualmente todos os países, inclusive dos países católicos, porque eles eram tão decisivos? Os reis católicos não podiam expulsá-los. Se um rei católico ousasse expulsar um jesuíta, aquele país era destruído. Católico ou não? E os jesuítas voltaram. Você pode ver isso na sua nota de dólar. Então, a responsabilidade tremenda por essa terrível guerra de 30 anos deve repousar sobre o imperador Ferdinando II e seus professores, governantes e amigos do peito, os filhos de Loyola. Tudo que eu estou dizendo são citações do livro Papado, um inimigo da liberdade civil e religiosa. Em 1550, o Papa Júlio III declarou a sua exigência de poder temporal político universal, evidenciada por esta nova moeda que ele cunhou. O seu lema dizia: a nação e o reino que não me servir perecerá. Notem que isto é uma declaração católica romana, que a nação e o reino que não servir ao papado perecerá. O que isso tem que ver com os países protestantes? Será que eles vão ficar em apuros? Sim ou não? Eu digo que sim, eles vão ficar em apuros. Tomás de Aquino, o grande filósofo da Igreja Católica Romana, disse: o Papa, por direito divino, tem poder temporal e espiritual como Rei Supremo do mundo. O Papa de Roma, como cabeça do governo papal, tem soberania absoluta e supremacia sobre todos os governos da terra. Todas essas citações são muito poderosas. Não há nada medíocre nessas citações, e elas vêm das principais fontes. O direito de depor reis é inerente à soberania suprema do Papa, como vice-regentes de Cristo, exercendo domínio sobre as nações. O cardeal Henry Manning, em 1892, era o arcebispo de Westminster. Portanto, ele está no controle de todas as nações do mundo. Agora, é interessante que a Bíblia nos fala que essas palavras foram colocadas na cruz de Cristo. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Você pode ler isso em João 19:19. Mas no crucifixo católico romano estão as palavras INRI escritas. Mas se você olhar no dicionário Webster, significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas no juramento extremo dos jesuítas, significa algo totalmente diferente. Significam Justum necare reges impios, que significa: é justo exterminar ou aniquilar os reis ímpios ou hereges, governadores, governantes. Esse é um ponto interessante. Agora, uma outra coisa que eles querem fazer é destruir o protestantismo. Nós acalentamos no fundo de nossos corações este princípio, que qualquer coisa que não nos unir deve ser destruída. E nós estamos prontos para fazer isso. Tão logo nós tenhamos os meios para, com todas as energias, aplicar esses princípios. O protestantismo já está em decadência, está afundando e perecendo. Sim, nosso destino é contribuir para a sua última agonia, marchar contra esse esqueleto quebrado e espalhar os ossos. Oh, que nós nos apressemos na dissolução com os nossos esforços fortes e unidos. E então eles escreveram: o protestantismo está se tornando decomposto, está caindo aos pedaços. Nós estamos começando a ganhar os seus homens mais importantes. Isso faz parte do plano secreto. Estes são os piores dos católicos, os inquisidores, os jesuítas. Eles são simplesmente o exército romano pela soberania terrestre do mundo no futuro, quando o pontífice de Roma será o imperador. Será como um feudalismo universal e eles serão os mestres. Isso está sendo planejado. Isso é o que representa. Eles talvez nem acreditem em Deus. Do livro Os Irmãos Karamazov. Tudo isso são citações. O general dos jesuítas insiste em ser o mestre, o soberano dos soberanos. Onde quer que os jesuítas entrem, eles serão os mestres, custe o que custar. Sua sociedade é, por natureza, ditatorial e, portanto, ela é o inimigo irreconciliável de toda autoridade constituída. Do livro 50 anos da Igreja de Roma, escrito pelo padre Chiniquy.
O próprio Inácio Loyola diz: o poder do general será sem limites. Tudo o que ele achar necessário para honrar a Deus, ele terá mesmo poder de mandar voltar ou mandar em outras direções aqueles que vêm diretamente dos papas. Então, esta é uma ordem poderosa. Friedrich von Hardenberg disse: nunca antes na história do mundo houve uma sociedade assim. O próprio Senado romano não fazia tramas para dominar o mundo com grande certeza de sucesso. Eles querem o domínio mundial com um Papa entronizado como único governante. Lafayette, um católico romano, disse: é minha opinião que se as liberdades deste país, os Estados Unidos da América, forem destruídas, elas o serão pela sutileza dos sacerdotes jesuítas católicos romanos, pois eles são muito perigosos, são inimigos da liberdade civil e religiosa. Foram eles que começaram a maioria das guerras da Europa. Aqui nós temos gente importante falando. Morse, o inventor do código Morse, ele disse: e quem são esses agentes? Eles são, na maior parte, jesuítas, uma ordem eclesiástica proverbial no mundo por sua duplicidade e total falta de escrúpulos morais. Uma ordem tão habilidosa nas artes do engano que mesmo nos países católicos, na própria Itália, essa ordem se tornou intolerável e todas as pessoas querem eliminá-la. Esse é outro homem importante. O arquiduque Maximiliano Francis disse: eles penetraram tão insidiosamente nas cortes e nas intrigas dos estados que eles devem, com justiça, ser reprovados por tentarem alcançar o domínio mundial. E nós podíamos continuar aqui, mas esta é uma citação importante. Aqui está Michelangelo Tamburini, o general dos jesuítas, falando ao Duque de Brancas: meu senhor, desta sala eu governo não apenas Paris, mas China. Não apenas a China, mas o mundo inteiro, sem ninguém ficar sabendo que eu governo. Interessante. É isso que os próprios jesuítas dizem. O confessor do Papa tem que ser um jesuíta. O próprio Papa tem que vir a um jesuíta para confessar. E tudo que eu estou falando são citações. Esta aqui é de João Batista Janssens. Ele governou de 1946 a 1964. Ele parece um elegante cavalheiro, muito alegre. Não obstante, vejam esta fotografia que foi tirada do Saturday Evening Post em 1959. E aqui está o que ele comanda. E nós vamos falar dessas coisas na próxima palestra. Ele controla as seguintes sociedades secretas: a Ordem Militar Soberana dos Cavaleiros de Malta. Então é ele quem manda nos Cavaleiros de Malta. A loja maçônica Shriners, segundo o rito escocês. A Ordem dos Illuminati. Os Cavaleiros de Colombo. Os Cavaleiros da Ku Klux Klan. Benai Berit, a Nação do Islã e seu exército particular chamado os Frutos do Islã, a Comissão da Máfia, o Opus Dei, junto com várias outras irmandades menores. Então cada uma dessas seitas secretas, cada uma dessas sociedades secretas é controlada pelos jesuítas. E como eles as controlam? Qual é seu objetivo? E quem é membro, por exemplo, dos Cavaleiros de Malta? E quem hoje é membro dos Cavaleiros de Colombo? Quem é membro do Benai Berit? Quem controla os Frutos do Islã? Quem controla a Opus Dei? Quem controla Skull and Bones? E todas as outras sociedades secretas? Qual é a sua agenda? É isso que precisamos descobrir. Lembrem-se que Roma quer recuperar domínio total. E se eles são o centro da teologia templária, então eles querem controlar o mundo para o dragão, não para Jesus Cristo. O dragão lhes deu seu poder e seu trono e sua grande autoridade. Isso é assustador. E esse poder pode estar dominando o seu país como ele domina o meu. Mas as boas novas é que Jesus predisse isso. Nós lemos no Apocalipse, ele diz que não importa quanto eles se associem, não importa quanto eles tramem,
O reino vai para quem? Vai para Jesus. Apenas esperem. Portanto, não há nada a temer. Na próxima sessão, eu mostrarei para vocês as sociedades secretas e eu mostrarei quem são os seus membros. Como falamos na sessão anterior, este é João Batista Jansen, um dos maiores generais da Sociedade de Jesus. Ele foi seu líder de 1956 a 64 e ele dirigiu a Ordem de Malta, a loja maçônica Shriners, a Ordem dos Illuminati, os Cavaleiros de Colombo, a Ku Klux Klan e todas as sociedades secretas que estão sob o domínio dos jesuítas. A perseguição à Igreja Católica na Alemanha foi dirigida apenas contra os elementos que não se submeteram inteiramente à centralização crescente da autoridade na Igreja e no Estado. Então, às vezes, parece que até os católicos estão sofrendo. Mas somente os grupos católicos que não estão totalmente submissos a este sistema serão subjugados. Algumas ordens católicas de fato se opunham aos jesuítas. Elas foram exterminadas, foram eliminadas. Na Revolução Francesa, os dominicanos tomaram a Inquisição dos jesuítas, mas eles foram eliminados e os jesuítas a recuperaram. Seu objetivo era e ainda é destruir os efeitos da reforma e reestabelecer o Sacro Império Romano da nação alemã. Uma grande Alemanha, em outras palavras, deve se tornar o centro do Sacro Império Romano ressuscitado. Leo H. Lerman, 1942, um historiador americano, disse isso. É fascinante que o presidente da Rússia, ou um presidente da Rússia, melhor dizendo, e muitos líderes políticos receberam a garantia que a Alemanha desempenhará um papel importante na nova Europa de hoje. Não é também fascinante que foi um padre jesuíta, o padre Stempfel, e não Hitler, que escreveu Minha Luta? De fato, você pode lê-lo, próprio livro Minha Luta. Agora, a SS usava este símbolo do crânio e dos ossos cruzados. Que isso era símbolo? Vocês se lembram? Era o símbolo de Júpiter, o deus da morte. Era também o símbolo de Osíris, que era o deus da morte. Anubis era simplesmente uma outra forma de Osíris. Ele era o deus da morte. Ele é o deus dos mortos. Mas Jesus disse, eu sou o Deus dos vivos. Eu não sou o Deus dos mortos, eu prefiro servir ao Deus dos vivos. A SS foi organizada por Himmler, de acordo com os princípios da Ordem dos Jesuítas. Os serviços e exercícios espirituais prescritos por Inácio de Loyola constituíram um modelo que Himmler tentou cuidadosamente copiar. A obediência absoluta era a regra suprema. Toda a ordem tinha que ser executada sem hesitação. Cada comentário que eu estou lendo vem de uma fonte confiável. De novo, naquele ótimo livro, O Grande Conflito, nós lemos sobre os jesuítas. Por toda a cristandade, o protestantismo foi ameaçado por inimigos formidáveis. Os primeiros triunfos da reforma no passado fizeram com que Roma reunisse novas forças, na esperança de realizar a sua destruição. Nessa época, a Ordem dos Jesuítas foi criada. Notem o que esta citação está dizendo. O poder mais cruel e inescrupuloso de todos os campeões do Papa. Eles se separam de todo o laço terrestre, de todo o interesse humano, estão mortos para a afeição natural, para a razão, para a consciência, inteiramente silenciados, não conhecem nenhuma restrição, a não ser as da sua ordem, e nenhuma obrigação, a não ser estender o seu poder. Nós não precisamos ler a citação toda. Percebemos que o que eles queriam era destruir o protestantismo. A Ordem dos Jesuítas, portanto, representa a corporificação de um sistema que busca domínio político e temporal. E sobre o mundo inteiro. Você pode me dizer, a China não se sujeitará. Bem, nós já lemos uma citação pelo general jesuíta em que ele disse que ele controla a China. Quem controla o comunismo? Os jesuítas o criaram.
e, portanto, eles o controlam. Eles praticaram isso na América do Sul. Eles praticaram e o instituíram ali. Muito interessante. Este é o Conde von Hohenbrüch. Em 1911, um nobre alemão e ex-jesuíta que diz essa mesma coisa. Qual é o objetivo, então, dos jesuítas? De acordo com eles, eles só buscam a maior glória de Deus. Mas se você fizer um exame, você vai descobrir que o seu objetivo é o domínio mundial. São eles que dominam o mundo. Uma citação após a outra. Além disso, o Papa tem milhares de agentes secretos no mundo inteiro. Eles incluem os jesuítas e os Cavaleiros de Colombo, os Cavaleiros de Malta, Opus Dei e outros. O Serviço Secreto do Vaticano e seus agentes de campo não ficam em segundo lugar para ninguém. Mesmo Dave Hunt, o historiador batista americano, diz isso. Então vamos dar uma olhada em algumas dessas instituições. Vamos começar pela maçonaria. O livro The Grand Design Exposed diz: a verdade é, os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para que ela se tornasse a mais eficiente e magnífica ferramenta, realizando seus propósitos entre os protestantes. Agora, certamente os membros da maçonaria devem eles mesmos estar enganados. Se eles vissem isso, eles não fariam isso, certo? Bem, de fato, a ordem está sendo usada. E eles mesmos estão sendo enganados. E só nos altos escalões da hierarquia da ordem, os escolhidos é que sabem. E eles são controlados pelos jesuítas de Roma. Muito esperto, para obrigar o protestantismo a fazer o que você não pode fazer abertamente, porque o próprio protestantismo disse que você é o anticristo. Então, tudo isso é interessante. Este é um castelo templário e uma igreja na ilha de Maiorca, na Espanha, e ali, de novo, você tem a águia de cabeça dupla, e você pode ir a qualquer igreja naquela ilha, e você vai ver a águia de cabeça dupla nos altares dessas igrejas. Como eu já disse, Adam Weishaupt foi o fundador do jacobinismo, e ele é também o fundador dos Illuminati. De uma faculdade jesuíta em Ingolstadt, saiu uma seita conhecida como os Illuminati da Bavária, fundada por Adam Weishaupt. Seu fundador nominal, contudo, parece ter desempenhado um papel subordinado, embora conspícuo na organização da seita. Vejam vocês, eles usam fachadas. Agora, aqui estão dois generais jesuítas. Este é o general Ritchie e este é o general Ledochowski. E muito interessante, este aqui, 1773 a 1814, governou durante a supressão da ordem. Agora, notem que foi o próprio Vaticano que suprimiu os jesuítas de 1773 a 1814. O que aconteceu com o Vaticano naquela época? Ele recebeu a ferida mortal, foi levado para o exílio e morreu. Não está certo? Então, quem deu a ferida mortal ao papado? Foi a própria ordem da igreja. Foi uma luta pelo poder. E ele criou nessa época os Illuminati. Foram criados por Weishaupt. E é claro, ele é também o pai do comunismo moderno. Ele que com os jacobinos realizou a Revolução Francesa. Anos depois, o general jesuíta Ledochowski, com os seus bolcheviques, dirigiu a Revolução Russa em 1917. A mesma coisa que tinha acontecido com a outra revolução. Depois eu falarei sobre isso quando eu der uma palestra sobre as revoluções e as guerras e os ditadores, mais tarde na série. A maior autoridade francesa nos jesuítas, Edmond Paris, disse: a Revolução Russa, pela eliminação do czar, protetor da Igreja Ortodoxa, não decapitou o grande rival e ajudou a penetração da Igreja Romana? Precisamos reagir enquanto o ferro está quente. O famoso Russicum, a Faculdade Russa de Roma, foi criada em 1929 e seus missionários clandestinos levaram as boas novas a esse país cismático. 100 anos depois de sua expulsão pelo czar Alexandre I, os jesuítas tentaram conquistar o mundo eslavo. E será que o pobre mundo eslavo sofreu?
Eles foram massacrados aos milhões. A história mostra o que aconteceu lá. Quando Stalin, provavelmente um dos maiores assassinos em massa de todos os tempos, fez isso. Frederico o Grande, chamado assim na Rússia, fez com que os mais elevados graus das constituições maçônicas do antigo rito fossem revividos. E ele mesmo escreveu a Constituição sob o guia do general jesuíta. A Enciclopédia da Maçonaria, de Albert G. Mackay, diz que ele mesmo fez isso. Interessante. E agora notem isso. Essa fonte é inacreditável. Aqui está Isis desvelada pelo próprio Blavatsky, o autor da doutrina secreta. Ela diz que os ritos são a geração dos filhos de Inácio de Loyola. O direito escocês e todos esses trabalharam sob as instruções do general dos jesuítas. Então, quem controla a maçonaria? Os jesuítas, não há nenhuma dúvida disso. Aqui nós confirmamos a investidura do cavaleiro templar maçom nos conselhos da dita ordem da cavalaria, e esperando e confiando que ele diminuirá para conduzir a glória de IHS, o Altíssimo e Poderoso Deus, e honrará a marca que nós recomendamos. Aqui está um ritual da maçonaria que é totalmente jesuíta. Então, os jesuítas controlam a maçonaria. Aqui está um templo da maçonaria, em Oklahoma. Aí está IHS. Este é o templo da maçonaria. É uma loja. Aí está IHS nela. Ainda, velhas senhoras, homens e mulheres nesse país que lhes dirão com solenidade sinistra que se você vir a história da maçonaria através de suas ordens, você chegará à cabeça maçônica do mundo. Você descobrirá que esse indivíduo horrendo e o chefe da Sociedade de Jesus são uma e a mesma pessoa. James Patron, historiador americano. Há muitas pessoas que dizem essas coisas. Os Cavaleiros de Malta, os maçons estão na linha de frente, enquanto os jesuítas e os Cavaleiros de Malta estão nos bastidores. Os jesuítas controlam até os Cavaleiros de Malta. Quem são eles? Bem, o seu quartel-general fica em Roma. Esses cavaleiros costumavam ficar numa ilha, e eles costumavam ser uma ordem militar. Bem, eles ainda são uma ordem militar. Eles são cavaleiros. Eles controlam o sistema bancário do mundo, a indústria dos complexos militares do mundo. Eles supervisionam o banco Chase Manhattan, com todas as suas filiais. Eles governam todos os serviços secretos, a KGB, a CIA, todas essas coisas procuram restaurar a idade das trevas. Tudo que eu estou dizendo é citação. Eu não estou falando nada de mim. Não me acuse de dizer nada. Eu só estou lendo. Quem são eles? Bem, aqui está o cabeça dos Cavaleiros de Malta nos Estados Unidos. Bem, agora ele está morto. Este é Francis Joseph, o cardeal Spellman, cardeal de Nova York. E o seu quartel-general é a Catedral de São Patrício, a Diocese de Nova York. Ali há vários. Aqui está o cardeal Terence Cook. Ali está o cardeal O'Connor. E, correntemente, o cardeal arcebispo de Nova York, Edward M. Egan. Agora vamos dar uma olhada nos membros dos Cavaleiros de Malta. Isso vai ser interessante. Alguns do passado e alguns do presente. O general Alavena, George Anderson, James Jesus, Angleton, Roberto Alejos Arçu, Andrew Bertie, Bobst, Charles Joseph Bonaparte. Esse nome lhe diz alguma coisa? Príncipe Valério Borghese, Dr. Barry Bartley, Nicholas Brady, Pat Buchanan. Esse nome lhe diz alguma coisa? James Buckley, Prescott Bush Jr. Esse nome lhe diz alguma coisa? Frank Capra, William Casey. Esse nome lhe diz alguma coisa? CIA, Gustavo Cisneros, o cardeal Terence Cook, Gerald Coughlin, Garta Deloche, Giscard d'Estaing. Esse nome lhe diz alguma coisa? Presidente da França, Bill Donovan, Alan Dulles, Avery Dulles, Edward Egan. Esse é claro o próprio cardeal. Franz Egon, John Farrell, Flanagan, Flynn, Galley, Gallen, Gorman, Grace, General Alexander Hay. Esse nome lhe diz alguma coisa? Otto von Habsburg, uau! Conrad Hilton, Heinrich Himmler, ele era um dos Cavaleiros de Malta. J. Edgar Hoover, JBI, homem da CIA, Joseph Kennedy, Ted Kennedy, Larkin, Lerman, Lorenzo, Lute, Henry Lute, fundador de todas as grandes revistas, da Time Magazine e de todas elas, grande magnata da publicação, George MacDonald Manhattan. Vejam os nomes, todos eles, O'Neill, Ortiz, Franz von Papen.
o legado que trabalhou com Adolf Hitler, Perón, Roca. A lista continua. Frank Shakespeare, Martin Shea, até mesmo Frank Sinatra era um cavaleiro de Malta. Então, são homens proeminentes que fazem parte dos Cavaleiros de Malta. E os Cavaleiros de Colombo? O fundador dos Cavaleiros de Colombo é o padre Michael McGivney. Ele viveu por pouco tempo, então ele morreu. Morreu muito jovem, aos 38 anos de idade. Ali está o emblema. E este é o seu site oficial. Você pode entrar nele e olhar. E você vai descobrir coisas fascinantes. O que é isso? Oi! Você se lembra do que é isso? Um feixe de varas que você já viu na Revolução Francesa e bem ali no Manifesto dos Direitos Humanos. O que ele é? Fásquia. E há uma garlândia ao redor dela. O que isso significa? Todo o poder pertence a um homem. Quem será esse homem? Quem os Cavaleiros de Colombo, fundados por um sacerdote católico romano, querem ver no poder? O próprio Papa. Os Cavaleiros de Colombo, fundados em New Haven, Connecticut, em 1882, já são considerados fortes, com 300 mil. Somente católicos romanos podem entrar. A iniciação ao serviço ocorre em 4 graus. Trata-se do coração e da alma da política. Você não pode entrar na política se você não tem o selo de aprovação desses camaradas. O fato é bem conhecido no maquinário político e para os políticos não católicos, cujo candidato deve receber a aprovação de Roma e dos cavaleiros antes que possam ser nomeados para qualquer cargo, mesmo a presidência. A principal função dos Cavaleiros de Colombo é política. Sim. Política Jesuítica, livro Uma Ameaça à Nação, de Jeremias J. Crowley. Isso foi uma citação. Essas são acusações sérias. Ali estão eles com sua fásquia. Isso vai se tornar cada vez mais claro à medida que continuarmos. E vocês percebem aonde nós estamos chegando. Pois hoje Roma considera, escutem isso, pois hoje Roma considera o regime fascista como sendo mais próximo dos dogmas e de seu interesse. Nós não apenas temos o reverendo jesuíta Padre Coughlin elogiando Mussolini na Itália como uma democracia cristã, mas sua revista oficial, que é o Civiltà Católica, esta é a revista oficial dos jesuítas, ela diz, e este é o órgão vital dos jesuítas, ela diz: o fascismo é o regime que mais corresponde aos conceitos da Igreja de Roma. Isso é assustador. Você percebe que o controle aumenta cada vez mais? Você está percebendo que isso está acontecendo? Você percebe que nós estamos sendo cada vez mais tratados como indivíduos que temos que nos ajoelhar 20.000 vezes diante de outros poderes? E há também a organização Opus Dei, uma ordem leiga, religiosa, semi-secreta, cujo principal objetivo é dar total apoio ao Papa. E essas pessoas andam por aí com grampos na carne para que sintam dor constante com cada movimento, para lembrá-los de sua obrigação. E eles têm membros muito, muito importantes, como o presidente de Portugal, por exemplo. Ele é um membro da Opus Dei. E então nós temos a organização do Skull and Bones. Quem são eles? Bem, eles têm este crânio e esses ossos. O que isso representa? Agora vocês já sabem a respeito de Júpiter. E eles têm o número 322. E se você olhar em Gênesis capítulo 3, versículo 22, você descobrirá: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Eles levantaram o homem ao nível da divindade. Aqui está a Universidade de Yale. Este é o lugar onde estão. Agora vamos consultar uma das maiores autoridades sobre Skull and Bones. Trata-se de Anthony Sutton. Vamos perguntar para ele quem ele é. Educado nas universidades de Londres, Göttingen e Califórnia, antigo pesquisador da instituição Hoover, da Universidade de Stanford, bem como professor de economia na Universidade do Estado da Califórnia. Ele teve a audácia de falar e escrever um livro. E isso foi muito custoso para ele. Mas, não obstante, vamos citá-lo. Aqui está o livro. Anthony Sutton, O Estabelecimento Secreto da América. Uma introdução à ordem dos Skull and Bones. Então, para que não seja eu falando, vamos citá-lo. Skull and Bones. Pronto. É Bush. Bush ganhou a eleição. Vamos assistir a este vídeo.
A Universidade Yale, a base das primeiras famílias da América, confessou suas explorações sexuais de um caixão sinistro. Em uma sala cheia de fumaça, uns poucos poderosos especuladores manipulam a economia global. Estas são as supostas atividades de algumas das sociedades secretas da América. Grupos com nomes como Bilderberg, Skull and Bones, ou Caveira e Ossos, e a Comissão Trilateral. A Sociedade da Caveira e Ossos foi fundada em 1832 por 15 livres docentes da Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut. Eles estabeleceram uma sociedade secreta com regras e rituais que permanecem inalterados até o dia de hoje. A cerimônia de iniciação à Caveira e Ossos acontece em abril, no porão de uma tumba. Um distinto membro serve como mestre de cerimônias. Uma vez vestido, ele passa a ser chamado de Tio Toby. O membro mais baixo é designado Diabinho e recebe uma fantasia satânica. Um caveira de voz profunda é vestido como Don K. Holte. Outro é vestido como fundador da faculdade, Elihu Yale. E outro recebe vestes papais. Isso seria muito divertido se não fosse pelo fato de que entre os antigos caveiras estão 3 presidentes: William Howard Taft, George Bush e George W. Bush. Inúmeros senadores e embaixadores, industriais como William Whitney, agentes da CIA, oficiais do Departamento de Estado e o magnata das publicações Henry Lucy. Exige-se segredo absoluto. Na sua autobiografia de 1999, George W. Bush dedica apenas uma frase a seu período na Caveira e Ossos. Quando eu era um formando, eu me filiei à Caveira e Ossos, uma sociedade secreta, tão secreta que eu não posso falar mais nada. O segredo, de acordo com alguns pesquisadores, está ali para proteger o fato de que a Caveira e Ossos consegue levar seus iniciados a posições de poder e influência. O caveira mais conhecido é o ex-presidente George Bush, que, de acordo com a tradição, jamais admitiu ser um membro. Senhor presidente, você é um membro da Caveira e Ossos? Peça-lhe que deixe a sala. Um jornal americano recebeu uma resposta semelhante quando nós recentemente perguntamos a George Bush Jr., o governador do Texas, sobre o período em que era membro. Ela ainda existe? A coisa é tão secreta que eu nem sei se ela ainda existe. Bem, então você vê que George W. Bush é membro. Eles se deitam num caixão, eles se prostram diante de uma figura papal, juram fidelidade, eles fazem todo tipo de coisa sexual esquisita num caixão, que eu não vou explicar, é uma coisa nojenta. E estes são presidentes, os homens mais poderosos dos países do mundo, e eles pertencem a sociedades secretas dessa natureza. Bem, nós logo vamos ter uma eleição. E aqui está um jornal alemão, Financial Times, Alemanha, fevereiro de 2004. Ele confirma que Kerry, o líder da oposição, que vai concorrer contra George W. Bush, também é membro da Caveira e Ossos. Então, para que votar se os 2 candidatos pertencem ao mesmo partido? O que são essa gente e o que elas fazem, nós vamos ter que ver nas próximas palestras. A ordem, o que ela é e como ela começou. As pessoas que entraram conhecem-na como a Ordem. Outros a conhecem por mais de 150 anos como o capítulo 322 de uma sociedade secreta alemã. Isso é muito importante. De fato, isso foi descoberto quando eles invadiram uma instituição e lhes roubaram os documentos. Ela era oficialmente conhecida como Cartel Russell em 1856, ou como a Irmandade da Morte, porque eles servem o Deus da Morte, que é simplesmente Anubis, se você prefere, Osíris, se você prefere, ou Júpiter. A filial americana dessa ordem alemã foi fundada em 1833 na Universidade de Yale por 2 pessoas, o general William Huntington Russell e Taft, o único homem que foi tanto presidente quanto ministro da Justiça nos Estados Unidos. Interessante.
Agora, a ordem alemã, o que ela realmente significa? Os Illuminati tiveram sua origem na Universidade de Ingolstadt e ali recrutaram os alunos do corpo discente. Claro que tinham que ser estudantes com altas conexões. Vocês sabem, filhos de gente alta. A ordem teve sua origem em Yale em 1833, mas Caveira e Ossos é uma filial de uma sociedade secreta alemã. Então, que organização ela representa? Os membros ativos têm bastante influência para fazer com que seus filhos e parentes entrem na ordem. E há uma considerável quantidade de casamentos entre as famílias. E eles, então, pertencem a duas categorias principais. Pertencem à velha linha de famílias americanas e pertencem às famílias que têm grande riqueza. Quando um novo membro é iniciado na ordem, disse que hoje à noite ele morrerá para o mundo e nascerá para a ordem. Assim ele se referirá a ela. A ordem é um mundo em si mesmo, no qual nós temos um novo nome e 14 novos irmãos de sangue, também com novos nomes. Agora, há também uma filial britânica que foi estabelecida em Oxford, na faculdade de All Souls. E a filial britânica é chamada o Grupo. Então, a Caveira e Ossos não é apenas um. Você tem um grupo americano e um grupo europeu também. Então, o grupo se conecta com a filial judaica, através dos Rothschilds, o círculo interior. E essa, então, é uma organização secreta mundial que tem os indivíduos mais elevados na indústria, no governo, em todos os aspectos da vida. E eles são, de fato, os governantes mais proeminentes do mundo de hoje. E se falamos da sede alemã da sociedade, então falamos dos Illuminati. E George W. Bush disse que havia 1000 pontos de luz iluminando o mundo naquele momento. É interessante que a ordem escreve muitas constituições. Os membros também escrevem constituições. Por exemplo, Archibald MacLeish, que é um membro da Caveira e Ossos, ou era. Ele escreveu a Constituição da Unesco. Agora nós vamos ter que falar da Unesco. Vamos descobrir o que é. Igrejas, o Seminário Teológico da União, está sob o controle da Caveira e Ossos. Um seminário muito interessante. Nós vamos falar com mais detalhes depois. As principais firmas de advocacia, de comunicação, da indústria, a Casa da Moeda, e tudo isso controlado pela ordem. É assim que o capítulo 322 opera. Há um centro interior. Percebam que isso de fato é o olho que tudo vê, a beirada do olho. Mas há algo mais. Há um centro interior, há um círculo interior, há um círculo exterior, há um círculo atlântico. O Clube da Boêmia, notem bem, o Clube da Boêmia é parte da Caveira e Ossos, a Sociedade de Peregrinos, a Ordem da Penumbra, o capítulo 322 da Ordem, a Comissão Trilateral, tudo isso fica junto. Você pode de fato falar assim, o Conselho de Relações Exteriores, as Nações Unidas, os Bilderbergs, o Clube de Roma, o Instituto Real de Assuntos Internacionais e a Comissão Trilateral, com os Illuminati controlando tudo dentro, formando basicamente uma mesa redonda. Agora vocês viram que o Clube da Boêmia faz parte do pacote. Agora, o que é o Clube da Boêmia? Bem, aqui está a Gruta da Boêmia. A edição de 2 de agosto de 1982 da Newsweek relatou, e aqui está uma outra citação, o acampamento de verão mais prestigioso do mundo, a Gruta da Boêmia, está agora funcionando 75 milhas ao norte de São Francisco. Fica numa floresta, é uma fortaleza, mas, estranhamente, a gente consegue penetrar mesmo em fortalezas. E um jornalista disposto conseguiu entrar. Os 2.700 acres furiosamente guardados é uma extensão de campo do Clube da Boêmia, uma instituição ultra exclusiva somente para homens de São Francisco, à qual o presidente republicano desde Herbert Hoover pertence. Isto é apenas uma citação. Esta é a cerimônia da Gruta da Boêmia, que foi fotografada, que foi filmada. Claro que estava escuro, muito secretamente por um jornalista que causou a maior confusão. Agora, você consegue ver pouca coisa neste slide. Então, eu vou explicar para você o que está acontecendo. Nesta floresta, os homens aparecem nus. Nus! Eles têm que andar pelados. De fato, alguns membros deixaram a sociedade porque eles estavam cansados de caminhar nus. Agora, imaginem, todos os presidentes dos Estados Unidos foram membros da Gruta da Boêmia. Os sacerdotes se vestem em vestimentas papais.
Eles reverenciam uma coruja, porque a coruja vê na escuridão. Ela tem iluminação. Eles adoram a natureza. Eles dizem, a beleza nos envolve agora, e nós a adoramos. Esta é a natureza. É culto à natureza. E eles honram a coruja e se prostram diante dela. Essa é a pior forma de paganismo. Existem outros rituais sobre os quais eu não quero falar. Eles acontecem entre esses homens pelados. E se vocês lerem suas Bíblias, vocês vão descobrir que aqueles que adoravam em grutas eram chamados de pervertidos. Eles eram pessoas de alta posição e estavam entre os mais altos da sociedade. E periodicamente vinha um bom rei e fazia uma limpeza, mas então eles voltavam ao poder. Este é o culto à natureza, este é o culto a Pan, este é o culto a Lúcifer. E os presidentes do mundo são membros. Vamos agora ver o vídeo da Gruta da Boêmia. Ali estão as vestimentas papais. A coruja nesse templo de folhas. Que todos dentro da gruta o reverenciem. Que ergam as cabeças, as árvores, e sejam levantadas para sempre. Pois eis que aqui está o templo da Boêmia, as santas colunas desta casa. Ali está a coruja. Oh, a beleza é eterna. E nós nos prostramos diante da beleza eterna. Pois nós buscamos uma felicidade duradoura, e ela nos envolve agora. A grande natureza, o refúgio do coração cansado. Nós nos prostramos apenas diante de ti, grande natureza. Ela é sempre fiel. Os amigos podem nos falhar. Por isso precisamos nos aproximar como filhos. Criancinhas que sempre creem, que nunca duvidam da sua beleza e da sua fé. Sacerdotes da Boêmia, o nosso fogo funeral aguarda o seu cuidado. Príncipes de toda a sabedoria mortal. Coruja da Boêmia, nós te imploramos, concede-nos o teu conselho. Coruja da Boêmia, concede-nos o teu conselho. Bem, isso é só a parte do ritual que mostra que é culto à natureza. Culto condenado pela Bíblia. E contudo, quem são os membros? Vamos continuar. Este é um artigo em Mother Jones, de 18 de agosto de 1981, volume 6, página 28, e relata quem são os membros proeminentes. Por exemplo, George P. Schultz, Stephen Batchel, Gerald Ford, Henry Kissinger, William Buckley. Você pode imaginar todos eles andando pelados e adorando uma estúpida coruja? Isso não é patético? Fred Hartley, Griffin, Haywood, Coors, Teller, Ronald Reagan, Clausen, George Bush, William French Smith, etc., etc., etc. É patético. Modus operandi da ordem. As atividades da ordem são dirigidas para a mudança da nossa sociedade, para a mudança do mundo, para trazer ao mundo uma nova ordem. Esta será uma ordem planejada que restringirá a liberdade individual. Isso é fascismo. E eu lhes mostrarei as encíclicas papais que vão fazer os seus cabelos se arrepiarem com respeito às coisas que vão acontecer ao mundo. E acreditem em mim, eu moro num país onde isso está sendo implementado. Você pode ver isso acontecendo todo dia. É assustador. Mas você não precisa ter medo do que está acontecendo. Se você sabe por que está acontecendo, você não vai se desesperar. Mas há milhares que estão atirando na própria cabeça porque não conseguem mais tolerar isso. 4.000 fazendeiros expulsos de sua terra, assassinados apenas no meu país. Perderam tudo, perderam a esperança, atiraram em suas próprias cabeças, exterminaram suas famílias inteiras, porque é melhor para elas morrerem do que viverem com isso.
E vocês sabem o quê? Você dá uma palestra como esta, e você mostra o que está nos bastidores, e você sabe o que acontece, eles se enchem de esperança, porque eles percebem que não é uma coisa que eles não compreendem. Uma vez que eles começam a entender a figura total, eles recebem esperança e eles dizem, uau! Então nós estamos mesmo no fim, porque isso é apenas o sinal de que Jesus está voltando. Haverá um reino melhor. Entreguemos as nossas vidas a Jesus Cristo, porque este mundo nada tem a oferecer. E eles então têm esperança. Então eles eram negativistas, mas eles ouvem uma palestra assim, por exemplo, e isso tem um efeito positivo, impressionante nos países onde essas coisas estão sendo implementadas atualmente. Nenhuma constituição vai proteger você contra isso. Eles controlam a educação. Eu mostrarei isso a você nas próximas palestras. Controlam o dinheiro, a lei, a política, a economia, a história, a psicologia, a filantropia, a medicina, a religião, a mídia. Nada escapa ao seu controle. E lembrem-se, eles não pertencem nem à esquerda nem à direita. Eles controlam os partidos da direita e os partidos da esquerda. Controlam os dois, é o princípio de Hegel. É a lógica de Hegel. Lembrem-se que tanto Marx quanto Hitler, os extremos de esquerda e direita, são apresentados como inimigos, mas eles evolveram do mesmo sistema filosófico, o sistema de Hegel. Eu estou citando um dos principais pesquisadores deste campo. Isso nos faz gritar de angústia intelectual por causa dos marxistas e dos nazistas. Lembram-se que os jesuítas nos disseram que eles devem servir de um lado e de outro? Lembram disso? Que eles devem criar conflito dos dois lados? O conflito dos opostos é essencial para causar a mudança. Isso eles querem. Hoje, esse processo pode ser identificado na literatura da Comissão Trilateral, na qual a mudança é promovida e a administração do conflito. Você já ouviu essa frase antes? Tudo bem, o conflito é essencial. O Estado é absoluto. Então, o Estado deve ter total controle. Isso significa que as pessoas devem abrir mão dos seus direitos para o Estado. Vocês estão vendo isso acontecer nos Estados Unidos atualmente? Claro que sim. Então, o Estado pede completa obediência. Um indivíduo não existe para si mesmo, nesses assim chamados sistemas orgânicos, mas somente para desempenhar um papel na operação do Estado. É isso que acontece também sob o nazismo. Tanto Hegel quanto Kant são filósofos por trás desse sistema. E eu fico atordoado. Eu estava na Europa há 4 semanas, na Alemanha, e os líderes, o presidente da Alemanha, eles saíram e colocaram garlândias em frente das tumbas dessas pessoas e disseram: sua filosofia tornou uma nova Europa possível. Eles os honraram. Que coisa terrível. Eu quase digo satânica. Essa é a filosofia. O princípio dos Illuminati de que o fim justifica os meios é também o princípio do grupo e da ordem, que é a caveira e ossos. Isso significa que você pode fazer qualquer coisa, não importa quão prejudicial, desde que você alcance o seu objetivo. Há um círculo externo, um círculo interno, um círculo central. Tudo isso, o Conselho das Relações Exteriores está no círculo externo. A Comissão Trilateral, é claro. A Comissão Trilateral foi fundada por David Rockefeller. Ela tem 200 membros no mundo todo. A Operação Bundy, ativismo para uma nova ordem global. George W. Bush, que era membro da Caveira e Ossos. Lembram-se? Ele diz, é uma grande ideia, uma nova ordem mundial, na qual diversas nações se aproximam numa causa comum. Somente os Estados Unidos têm tanto a importância moral e os meios para apoiá-la. E então, vocês acham que eles estão tentando fazer com que todos os países do mundo formem um sistema? Sim ou não? Vocês acham que é possível que eles estão dando o seu poder à mulher que está montada sobre eles? Quem é que parece controlá-los? Os jesuítas. E a quem, dizem os jesuítas, devem o poder pertencer? Ao Papa. Não está certo? Tudo bem. E quem vocês acham que quer uma nova ordem mundial mais do que qualquer outra pessoa? O Papa. Isso não é interessante? Bem, aqui está ele. A nova ordem internacional por causa da paz. Quando? 3 de janeiro de 2004.
foi o seu discurso de novo ano, dedicado a pedir a implementação de uma nova ordem mundial. Cidade do Vaticano, 1º de janeiro de 2004. João Paulo II começou o novo ano insistindo que a paz é possível e também que é uma obrigação. E ele pediu uma nova ordem internacional. CNN, o que você tem a dizer? O Papa pede uma nova ordem mundial. Quinta-feira, 1º de janeiro de 2004. Cidade do Vaticano. O Papa João Paulo II falou no novo ano, na quinta-feira, com um chamado de renovação para a paz no Oriente Médio e na África, e a criação de uma nova ordem mundial baseada no respeito pela dignidade do homem e a igualdade entre as nações. O que ele disse? Neste ano, o Papa João Paulo II dirigiu seus pensamentos para os conflitos que acontecem ao redor do mundo. Mas ele enfatizou que vai trazer paz, que precisa haver um novo respeito pela lei internacional e a criação de uma nova ordem internacional baseada nos objetivos das Nações Unidas. Ele pede uma ordem que seja capaz de arranjar uma solução adequada para os problemas de hoje, baseando-se na dignidade do ser humano, isto é, nos direitos humanos. Em um desenvolvimento integral da sociedade, na solidariedade entre as nações, ricas e pobres, na partilha dos recursos e nos extraordinários resultados do progresso científico e técnico. Vocês sabem, partilha de recursos, vocês já ouviram isso antes? Bem, há uma outra palavra para isso. Se chama redistribuição de riqueza. Vocês já ouviram isso antes? Deixem-me redefinir isso para você. Redistribuir as riquezas significa pegar a riqueza de quem tem e dá-la a quem não tem. Isso é correto? Agora, se você faz isso, que nações do mundo serão mais atingidas? As nações católicas ou as protestantes? As nações protestantes são as nações ricas. Por toda parte você pode fazer uma linha. Agora eu vou mostrar para vocês nas próximas palestras que há encíclicas que definem como a redistribuição deve ocorrer. E como ela está acontecendo, e o que a encíclica diz que vai ocorrer, já está acontecendo no meu país sem o governo levantar um dedo sequer. Ela é definida pela necessidade, como você verá. Agora, há uma outra palavra para tirar o que pertence a um e dar a outra pessoa. É chamada roubo. Roubo. Não furtarás, diz a Bíblia. Mas o Papa em Roma diz, furtarás. Ele diz isso literalmente. Eu vou mostrar para vocês na encíclica. Você vai ficar abismado. Essa nova ordem mundial vai ser um acontecimento tremendo. Eu não quero fazer parte dela. Felizmente o meu Deus diz, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, eles lutariam por mim. Mas não é deste mundo. O meu reino é lá de cima. Você deve colocar os seus tesouros lá. Você deve colocar o seu coração lá. E porque eu vivo onde eu vivo, eu consegui me libertar daquilo que eu ganhei. Porque eu sei que ele não significa nada. Vocês sabiam que no meu país, se você sair de férias e você se demorar, quando você voltar, a sua casa já está ocupada e você não pode expulsar os invasores, mesmo que a casa seja sua. Vocês sabiam disso? Porque eles necessitam, portanto, eles têm o direito de invadir, mesmo que não seja deles. Isso não é piada, isso é fato. É assustador, mas quem se importa? Eu sirvo a um Deus que prometeu coisas maravilhosas, mesmo coisas temporais, àqueles que o servem. Promessas maravilhosas. Vou preparar-vos um lugar, e eu voltarei, e vos levarei para que estejais onde eu estou também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu irei. De fato, não significa moradas, significa mansões. Deus preparou coisas que fariam com que as coisas deste mundo se tornem insignificantes.
Então que eles tenham o seu reino, que eles tenham a sua diversão, porque o meu Deus diz que este mundo vai acabar e que o reino de Deus reinará para sempre. Por favor, não percam as próximas palestras. Nós entramos na montanha-russa, que vai nos levar a lugares maravilhosos. Obrigado por terem vindo. Thank you for coming.